Fala, galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí de casa que estão me acompanhando. Meu nome é Ariel Svosiak, sou professor de Direito Administrativo e Legislação. Hoje a gente começa a nossa primeira parte, então, de revisão do nosso conteúdo do IPPrev, certo? A prova de vocês está chegando e eu tinha prometido para vocês 2 revisões e essa vai ser a primeira, certo? Então, nossa ideia é fazer uma resolução de questões. Essa aula está disponível também aqui, aberta para todo mundo no YouTube, certo? Mas o simulado é só para os alunos do curso. E no sábado, nós vamos ter uma segunda revisão a nível de pré-prova, certo? Essa revisão vai ser super completa, vai misturar questões e conteúdo para dar uma super revisão para a prova de vocês no domingo. Bom, essa revisão de sábado é só para os alunos, tá, gente? Essa de hoje aqui vai ser aberta, mas a de sábado vai ser só para os alunos. Bom, quer se interessar, dá uma olhada aqui nos comentários, eu coloquei ali para vocês o link do curso para quem não é aluno ainda. Bom, vamos lá então, gente, começamos. No simulado de vocês, a questão está na mesma ordem, tá? O pessoal que é aluno do curso tem acesso ao simulado. E aí, quem for feno vai conferindo as questões comigo que a gente vai resolver. Primeira questão, prova da OACP de 2021 do Ministério Público para analista. Olha lá. Servidor Jorge precisa obter licença por motivo de doença de sua esposa Mariana. Jorge já comprovou ser indispensável sua assistência e que essa não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Considerando esse caso hipotético e a licença da Lei Complementar 10.098, a licença será concedida. E aí nós temos ali, letra A, 1/3 da remuneração no período que exceder a 120 dias e não passar de 1 ano. B, sem remuneração no período que exceder 260 dias. C, 1/3 da remuneração no período que exceder 90 e não ultrapassar 180 dias. D, remuneração total até 120 dias. E letra E, 2/3 da remuneração no período que exceder 90 dias e não ultrapassar 180. E aí, gente, qual é a resposta? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar com relação à licença para acompanhar o parente ou para acompanhar o familiar é que, com relação à necessidade, é o requisito. Tá? Ele já traz no enunciado ali para nós os 2 requisitos. Quais são eles? Primeiro, deixa eu botar a caneta aqui. Ser indispensável sua assistência, ou seja, o médico tem que dizer que a pessoa tem que estar lá. Certo? O servidor tem que estar lá com aquele doente. Segundo, ela não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Por exemplo, se o médico diz que a assistência tem que ser 24 horas, não tem como eu fazer meu cargo junto. Agora, se o médico diz, por exemplo, que eu consigo ficar só à noite com aquela pessoa doente, ela precisa de assistência para dormir, ela não pode ficar sozinha. Aí eu vou acompanhar ela, mas de dia eu consigo trabalhar normal. Tá? Então não interfere no meu horário de trabalho. Então, para a licença ser concedida, eu tenho que ser indispensável para aquela pessoa e eu tenho que ter possibilidade, não ter possibilidade de exercer aquela assistência junto com o meu horário de trabalho. Então, olha lá a tabelinha que nós temos ali. Ó. Com relação ao valor de pagamento, tá? Até os primeiros 90 dias, o cara recebe total da remuneração, 100%. Acima de 90 até 180, ou seja, até 6 meses, é 2/3. Acima de 3 meses, até 6. Acima de 6 até 1 ano, é 1/3 da remuneração. E a partir de 1 ano, até 2 anos, é sem remuneração. Certo? Então essa tabela mostra pra gente todo o fluxo de como funciona essa licença. Ponto importante que eu destaco para vocês aqui embaixo. Ó. O primeiro ano, ele sempre vai ser considerado como de efetivo exercício. Por quê? Porque lá no artigo 64, ele fala que é efetivo exercício as licenças para a própria saúde ou da pessoa da família, até as que tiverem remuneração. Nesse nosso caso, o cara só vai ter remuneração até 1 ano. Depois de 1 ano, ele já pode continuar em licença por mais 1 ano, mas aí é sem remuneração. E aí não considera como de efetivo exercício para o servidor para fins de aposentadoria. Segunda questão. A nossa questão, então, o nosso gabarito era lá. Ó. Letra A, 1/3 no período que exceder 120 dias. Tem alguma divisão de 120 dias, gente? Não. É de 0 a 90, de 91 a 180. Opa, ficou... Consegui escrever errado, gente. Vamos lá. 91 a 180, 181 até 365. Certo? E acima de 365... até 730. Olha lá, 0 a 90 é 100%. Tem algum divisor 120? Nada a ver, né, gente? Então, a gente já mata aqui. A B também, fala em 120, não tem nada a ver também. Letra B fala em período que exceder 260 dias. Tem divisor 260? Não. Então, também matamos a B aqui. Letra C fala 1/3 no período que exceder 90 e não ultrapassar 180. Como é que é a nossa divisão? É 100%, 2/3, 1/3 e 0, certo? De 91 a 180 é 1/3? Não, é 2/3, então também cai fora. E na última fala, 2/3 da remuneração, no período que exceder 90,
e não ultrapassar 180 dias. Então, perfeito. Bate com os 2/3 e fecha a nossa resposta na letra E de Equador. Certo, gente? Super tranquilo, prova branca com relação a 10098. A gente tem muito poucas questões da LCP com relação a 10098, tá? Mas eu trouxe elas aqui para você. Prova de 2021 também, só que de técnico do MP. Olha lá. Enzo, nosso famoso Enzo, né? Servidor público efetivo ocupante do cargo de técnico do MP. No interesse do serviço, passará a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, caráter permanente. Nesse caso, de acordo com a Lei Complementar 10098, Enzo fará jus à ajuda de custo, que não poderá exceder a importância correspondente a... Gente, aqui ele quer saber o valor da ajuda de custo. O que é ajuda de custo? A ajuda de custo é quando o servidor ele é movido de localidade. Ele vai trabalhar em outro local que não seja seu pedido, certo? Ele foi removido pela administração. Então, olha ali, ó. Destinação, então, para que serve a ajuda de custo? Compensar as despesas de instalação do servidor nessa nova sede. O cara ganha ainda transferência das suas bagagens, dos seus móveis, enfim, transporte da família, mas ele ganha uma valor de grana, que é a ajuda de custo. A nossa lei traz o valor da ajuda de custo? Não, ela não traz. Por quê? Porque ela diz que cada um regula conforme for interessante. O IP regula de uma forma, a Defensoria regula de uma forma, o IP regula de uma forma. Mas a nossa lei ela traz um limite. O limite é 3 meses de remuneração. Então ela traz o limite, ela não traz o valor exato. Se na questão disser que o valor é 3 meses, está errado. O valor é de até 3 meses. Porque a nossa lei ela não traz o valor exato. Ela só diz qual é o limite que os órgãos podem estabelecer. Certo? Quanto que o cara não leva ajuda de custo? Quando ele pedir, certo? Quando ele se afastar e voltar em virtude de mandato eletivo, ou nos casos de provimento ordinário. E quando ele entra no serviço público. Gente, tu está entrando no serviço público, tu foi para uma localidade diferente de onde tu mora, é problema teu, tu que quis fazer o concurso, certo? Então tu só vai receber ajuda de custo quando for movido de local por interesse público, quando a administração pública te faz isso, certo? Show! Olha lá então a nossa resposta, qual que é? Letra C. Artigo 91, certo? C de Canadá é a nossa resposta aqui. É 3 meses. Artigo 91 da Lei 10098. Mais uma questão. Considere as afirmações a seguir tendo em vista as disposições da Lei Complementar 10098. Número 1. A apuração do tempo de serviço será feita em semanas ou meses. Não, gente, nós vemos na aula. A apuração do tempo de serviço não é feita nem em semanas nem meses. Ela é feita em dias, que vão ser convertidos consequentemente em anos no período de 365 dias. 2. É considerado efetivo exercício o afastamento em virtude de participação em programas de treinamento ou regulamentos instituídos correlacionados às atribuições do cargo. Perfeito, artigo 64 traz exatamente isso lá no inciso 13. E a terceira, computar-se-á parcialmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas e Auxiliares durante paz. Perfeito. O artigo 65 também fala isso, só que ele fala em integralmente. O serviço prestado em época de paz, ele conta normal, de forma integral, certo? E se for em época de guerra, conta em dobro. Tá? Mas de nenhuma forma ele vai considerar parcialmente. É sempre integral, pelo menos, que em época de paz. Então a 3 também está errada. Nosso gabarito é apenas a 2. Letra B de Brasil. Certo? Mais uma. Considere as seguintes afirmações da Lei 10098. Primeiro, servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge somente após 1 ano de efetivo exercício da apresentação fará jus a férias. Certo, gente. O que a nossa lei fala com relação a isso? Se o cara tirou 30 dias por uma licença que é por interesse dele, que é ou de interesses particulares ou para acompanhar cônjuge, se esse cara tirou mais de 30 dias de licença, não tem sentido dar férias para ele quando ele voltar. Ele só vai ter direito a férias depois que ele trabalhar mais 1 ano de exercício. Aí, ok. Então ele perde as férias que ele teria direito. Certo? Então se ele saiu por mais de 30 dias, para poder tirar férias de novo, tem que trabalhar mais 1 ano. O mesmo caso vai servir para o servidor que tiver mais de 30 dias de falta. O cara que faltar mais de 30 dias no ano, ele perde as férias também. Só vai ter direito a férias depois de mais 1 ano de período aquisitivo. Então a 1 e 2 estão corretas. E a 3, olha lá. Ó. Servidor readaptado, relotado, removido, reconduzido, quando em gozo de férias é obrigado a apresentar-se antes de concluí-las. Não, né, gente? Se o cara está de férias, eu não tenho por que chamar esse cara. A gente sabe quais são as hipóteses de interrupção das férias. E readaptação, relotação, remoção ou reconduzir não é forma de interrupção de férias. Então, segue as férias normal, só quando o cara voltar é que ele vai ter, então, ser feita a mudança dele, se ter um novo exercício. Então, 1 e 2 corretas e a 3 está errada, de acordo com 75, 76 e 77 da nossa lei 10098. Certo? 1 e 2 corretas. Gabarito na letra D de Dinamarca.
Mais uma de 098 para encerrar essa parte aqui. A readmissão constitui uma das formas de provimento de cargo público. Gente, existe readmissão? Pelo amor de Deus, né? Não, né? Formas de provimento é o NAR4, que é a nomeação, aproveitamento, e aí nós temos os 4 R's, que é recondução, reintegração, a reversão e falei readaptação, recondução, reintegração e reversão, que é o do aposentado. Então, um está errado. 2, olha lá. Nomeação em caráter efetivo obedecerá sempre que possível a ordem de classificação dos aprovados, não sendo admitida a hipótese por última chamada. Gente, está errado. Na prática, a gente já consegue saber isso, que o servidor, quando vai ser chamado, ele pode escolher ir para o final da fila, para a última chamada. Ele não precisa assumir na hora. Ele só não pode assumir e depois desistir. Mas depois enquanto ele não assumir, ele pode fazer a opção por última chamada. Certo? Está previsto na nossa lei. Então, 3. Posse e aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias da nomeação, prorrogável por igual período a pedido do interessado. Perfeito. Artigo 18, traz toda a disposição com relação à nossa posse e ao prazo dela. Então, a banca de vocês, gente, ela adora cobrar prazo. Tem que estar ligado nisso. Prazo de posse e prazo do exercício. A posse é 15 mais 15, o exercício são 30 dias contados da posse. Certo? Não dá para errar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, nosso gabarito apenas a 3, letra C de Canadá, mais uma vez. Tranquilo? Show! 2020 também da banca OCP, gente. Olha lá. Lei LGPD. LGPD está na prova. Olha como é que ela cobra isso nas provas, gente, para vocês terem uma noção, tá? Considera-se dado anonimizado, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões do tratamento de dados pessoais. 3. C. Dado pessoal sensível ou dado pessoal sob origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindicato, etc. D. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E. Anonimização. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. O que ele traz aqui para nós, gente? Os conceitos. Aonde estão os conceitos na LGPD? No artigo 5º. Olha lá os conceitos para nós. O que é o dado anonimizado, gente? É um dado que não possa ser identificado. Então, letra A, viajou. Cadê aqui? Entra. A letra B fala em operador. A pessoa natural de direito público ou privado que competem as decisões. Gente, é o operador que compete as decisões? Não, é o controlador. E aí ele faz um jogo de troca. Ele troca o operador aqui, ó, pelo conceito de controlador. E aí inverte as situações. Vejam quão absurdo é a letra D, porque ele fala que o controlador realiza o tratamento em nome do controlador. Ele só trocou o nome. O examinador não teve nem o tempo de mexer nisso aqui. Nem o trabalho de ficar arrumando a questão. Então, só trocou as duas. Anonimização. Dado relativo a titular que não possa ser identificado. Não, gente. A anonimização, ela, na realidade, é a utilização dos meios para fazer isso. Não é isso exatamente. O dado que vai ser anonimizado é o dado anonimizado. Então, a anonimização é o processo de tornar o dado anonimizado. Então, ele trocou o conceito também aqui. Certo? E aí nos sobra a letra C, que é o nosso gabarito, que fala sobre o dado sensível, que está exatamente no inciso 2 do artigo 5º, o conceito copia e cola exatamente como na letra C, que é o nosso gabarito. Ok? Então, gente, decoreba de conceitos. Na aula de LGPD a gente fala sobre isso. É muito importante lembrar dos conceitos. A banca de vocês adora cobrar conceitos, competências e prazos. Tá? Isso tem que estar na ponta da linha. Agora, Estatuto da Igualdade Racial, gente. Vamos ver como é que a OCP cobra isso em prova. Olha ali. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, a assimetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre mulheres negras e demais segmentos sociais, é o conceito de... Olha o que eu falo para vocês, gente. A OCP, ela ama cobrar conceito em prova. Então tem que estar muito ligado nisso. Vamos ver os conceitos? Aonde está? No artigo 1º, parágrafo único. Olha lá os conceitos que ele traz para nós. O que é desigualdade de gênero e raça? Olha ali, ó. No item 2, item 3. A assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Olha lá o que diz o nosso enunciado. Perfeito. Então a gente já mata aqui, gente, na desigualdade de gênero e raça. Está resolvido. Certo? Mas vamos ver os demais. O que é desigualdade racial nos termos da nossa lei?
toda situação justificada que diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, na esfera pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Discriminação racial ou étnico-racial. O que é isso, gente? Essa discriminação ela é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseada na raça, cor, descendência ou origem racial. Então veja a diferença de desigualdade para discriminação. Na discriminação, eu tenho uma distinção, certo? De exclusão, restrição, preferência baseada. E na desigualdade, eu tenho uma situação injustificada de diferenciação de acesso. Ou seja, eu não vou ter acesso para certas pessoas de certas coisas. Ações afirmativas são justamente programas e medidas para tentar reparar esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio da situação racial hoje. E políticas públicas nada mais é do que as ações e programas que vão ser adotados também com esse sentido. Certo? Então, fica atento nos conceitos que não dá para errar mais isso aqui, gente. Certo? Discriminação racial ou étnico-racial. Então, ficou errado aqui o gabarito. Deixa eu arrumar aqui para vocês no material. Vou ficar errado aqui. Letra A. Aí, ó. Então, letra A de Ariel, nosso gabarito. Certo? Desigualdade de gênero e raça. Tá? Bora lá. 8429, vamos falar de improbidade, gente. Questão da OCP. Como é que a OCP cobra improbidade na prova de vocês? Gente, fiquem ligados ao fazer questões de improbidade. Por quê? Porque a nossa lei teve uma alteração no ano passado. E não foi no início, foi mais para o final. Então, a maior parte das questões está desatualizada. Então, a gente consegue até adaptar alguma coisa, mas a ideia é que as questões estejam desatualizadas porque vão cobrar dispositivos diferentes. Certo? A gente teve algumas revogações importantes na lei de improbidade. Vamos lá. Na Lei 8429, ela dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, na administração pública direta, indireta, fundacional e da outras providências. A respeito da Lei 8429, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vem comigo. Apenas quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao MP para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Gente, essa questão aqui, ela vem trazida num dispositivo que ele foi alterado, tá? Como assim, professor? O que interessa saber com relação a esse ponto aqui? E aí. Lá no dispositivo originalmente que fala dessa parte de representação do Ministério Público, agora ele não fala mais em disponibilidade de bens. Ele fala simplesmente que representaram o Ministério Público. Por que ele fala isso? Porque agora não é uma necessidade obrigatória em disponibilidade, é uma possibilidade. E ele tem outras medidas que ele pode tomar, não só em disponibilidade. Então ele deixou mais genérico. Só que lá no artigo 16, ele nos traz a resolução para essa bronca. Ele fala o seguinte, ó. Na ação de improbidade pode ser formulado em caráter antecedente ou incidente o pedido de indisponibilidade, a fim de garantir integral recomposição do erário ou acréscimo patrimonial. Gente, recomposição eu tenho na lesão do patrimônio público, certo? Então, aqui ok. Só que ele fala que é apenas nisso, e não. Eu também vou ter possibilidade de aplicar a indisponibilidade no acréscimo patrimonial. Quando que eu tenho acréscimo patrimonial? No enriquecimento ilícito. Então, nas duas formas, ele vai ter essa possibilidade de disponibilidade, certo? Então, não é apenas na lesão. Então, aqui cai fora. Tá? Pronto. Meu gabarito ficou antes ali, que sacanagem, hein? O material me traiu. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Olha B. Reputa-se agente público para os efeitos da Lei 8429 todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. Gente, ele copiou e colou o artigo 2º, tá? Que define quem são os agentes sujeitos ao ato de improbidade. Então, aqui nós temos quem são os agentes que vão exercer de forma ativa, então, o crime da improbidade, enfim, a situação da improbidade administrativa, tá? Então, é justamente um copia e cola. Quem que eu vou aplicar a lei de improbidade? Então, agente público é o agente político, ou enfim, servidor público ou todo aquele que exerce uma função, eleição, mesmo sem remuneração. Então, mesmo um cara que é, por exemplo, trabalha no tribunal do júri, está no tribunal do júri, que não tem remuneração, ele vai estar sujeito à lei de improbidade. Então, o fato de ter remuneração não interessa. Interessa ele estar em prol da administração pública. Ok? Inclusive, tem entendimento do STF que fala que até estagiário está sujeito, gente. Então, nosso gabarito já a gente já sabe que é letra B. Mas vamos nos demais, olha ali, ó. Letra C.
após o exercício do agente público, não são condicionados à prestação da declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio público-privado. Gente, é o contrário. É condicionado sim. Só que nós tivemos também, já vou aproveitar para falar disso, no ano passado nós tivemos uma alteração que ela mudou o quê? Não é mais uma declaração de bens, é a tua declaração de imposto de renda. Então agora não faz uma declaração específica para isso, tu entrega a tua declaração de imposto de renda para comprovar isso, certo? Mas continua errada a afirmativa, porque é sim condicionado à apresentação dessa declaração. E letra B. Olha lá. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ao contrário da suspensão dos direitos políticos. E independe do trânsito. Gente, no Brasil a gente tem o princípio da presunção de inocência. Então, seja função pública ou suspensão dos direitos políticos, não vai poder acontecer antes do trânsito em julgado. Por quê? Porque são consequências da condenação. Não é uma medida preventiva como a disponibilidade dos bens, por exemplo. É uma efetiva circunstância que vai ser consequência da condenação. Só que eu só vou considerar alguém condenado quando o trânsito está em julgado, ou seja, quando não tem mais margem de recurso. Certo? Beleza. Letra D. Então, está errada em função disso. Nosso gabarito letra B de Brasil. E aí, gente, nós vamos começar na parte de específicas. Tá? Na nossa revisão de sábado vai ter mais questões específicas, porque ainda falta uma lei para eu terminar de gravar para vocês, que deve entrar no ar hoje ainda. Tá? Mas a ideia é que venham todas as questões já prontas para vocês no simulado e nessa nossa revisão de véspera aí, o nosso pré-prova. Vamos lá. Todas as questões aqui são autorais, tá, gente? Porque se vocês forem parar para olhar, todas essas leis são novas. A maior parte delas, pelo menos, ou não teve nenhum concurso que cobrou isso de forma muito específica. Então, todas são autorais, mas eu me utilizei do perfil da nossa banca para fazer isso. Vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. De acordo com a Lei Complementar 146, que fala do nosso quadro de servidores, qual das situações abaixo se trata de um requisito para promoção? Gente, a nossa Lei 15146, ela fala das promoções, das evoluções de carreira do servidor do IP, certo? E dentre essas situações, ela traz os requisitos para o cara ser promovido. Quais são esses requisitos? Olha ali. Letra A, interstício de 730 dias no exercício do grau, são 2 anos. Interstício de 1 ano no exercício do grau. Não ter sofrido punição nos últimos 6 meses, de suspensão convertido ou não em multa. Ou não ter sofrido punição nos últimos 24 meses, de suspensão ou multa. Em uma das anteriores. E aí, o que vocês acham? Vamos lá? Vamos ver quem acertou. Olha lá o nosso gabarito no artigo 8º. Requisitos, então, ter cumprido estágio probatório. Então, para o cara ser promovido, o cara tem que ser estável. Isso não se aplica na progressão, tá, gente? Na promoção, sim. Na promoção, então, o cara tem que ser estável. E aí, olha os 2 requisitos de baixo ali, ó. 2 anos de efetivo exercício no grau, que são 730 dias. E não ter sofrido punição nos últimos 12 meses com suspensão, convertido ou não em multa. Então, não é nem 6 nem 24 meses a questão da sanção. É 12. Então, C e D cai fora. E ali no interstício, então, é 730 dias. Letra A de Ariel é o nosso gabarito. Certo? Gente, é assim que vem em prova. Fica ligado. Próximo. De acordo com a Lei 12.065 de 2004, que fala sobre as contribuições mensais. Certo? Assinale a alternativa correspondente. Gente, a 12.065, ela fala sobre as contribuições mensais do regime próprio de previdência. Nós temos outras 2 leis que são importantes e vão cair na prova de vocês, que é a do Fundo Prev e a do Fundo Prev Militar, que também vai falar de contribuições. Elas são mais recentes, tá? Então, elas têm informações mais precisas. Então, dependendo da circunstância do tipo de contribuição, isso o valor pode mudar. Mas se cobrar de acordo com essa lei aqui, eles vão te perguntar de acordo com ela. E de acordo com ela, nós temos uma informação genérica para todas as circunstâncias. E quais são essas informações? Essa, na época, era aplicada ao IP, o nosso famoso IP. Era o IP antigo, antes da divisão. Então, você aplicava assim. Olha ali, ó. A contribuição mensal do Estado ao regime próprio de previdência será correspondente. Letra A. Ao dobro da contribuição dos seus servidores, ativos e inativos, pensionistas, a cargos de doações próprias de cada poder ou órgão. B. Triplo das contribuições dos servidores, a cargo de dotações próprias do Poder Executivo. Mesmo valor da contribuição dos servidores a cargos de cada poder ou órgão. E dobro da contribuição dos servidores a cargos do Poder Executivo. Tá? 2 informações, então. Valor da contribuição e quem que vai bancar essa conta. Tá? Olha lá. Primeiro, qual é o valor da contribuição, gente? O que a nossa lei fala? Não é igual, é o dobro. Nós vamos ter lá na lei do Fundo Prévio umas circunstâncias em que o valor é igual. Mas para a nossa lei 12.065 é sempre o dobro. Então fica ligado no comando da questão. Vai ser de acordo com o que eles te perguntarem no comando. Aqui é sempre o dobro. Tá? Então é o A ou é E. Essa dotação própria cai em cargo de quem? Do Poder Executivo ou de cada poder ou órgão? Quando eu falo em Poder Executivo, eu estou falando do IP. O IP é vinculado ao Poder Executivo. Certo? Certo. Então, eu estou me referindo a uma vinculação ao Poder Executivo ou a cada poder ou órgão que vai ser responsável pela situação?
Olha lá o que diz a nossa lei no artigo 2º. A contribuição, então, será correspondente ao dobro da contribuição dos servidores, certo? A cargo das dotações próprias de cada poder ou órgão. Então, a dotação, com relação a esse ponto, é de cada poder ou órgão. Tá? Não vai errar sem prova, pelo amor de Deus. Nosso gabarito letra A de Ariel, mais uma vez. Deixa eu só ver. Aqui está. Questões. Ai, segue o baile. Vamos lá. De acordo com a Lei Complementar 15.143, que fala sobre a reestruturação do IPPREV, analisar e aprovar o orçamento anual em competência de qual órgão? Gente, a Lei 15.143 é uma das maiores da parte específica de vocês, tá? A 15.143 e a 15.142. A 15.143 ela fala da reestruturação do IPPREV. Ou seja, foi a lei que analisou o IPPREV depois da divisão, certo? E aí traz as competências, traz a estrutura, traz tudo como vai funcionar na prática. E traz circunstâncias temporárias, circunstâncias até que se eu crie uma estrutura definitiva para o IPPREV. Lá ele traz várias competências, gente. Que é uma coisa que eu quero que vocês destaquem para a preparação para a prova. Sempre cai competência. Então, olha lá. Ó. Analisar e aprovar o orçamento anual. É competência de qual órgão? Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Controle Externo, Conselho de Administração ou PPU? Qual deles? Olha lá o artigo 5º. O Conselho de Administração ele é um órgão deliberativo superior, ao qual compete analisar e aprovar o orçamento anual. Então, nosso gabarito na letra D. Conselho de Administração. Na aula nós temos toda a estruturação dele para vocês entenderem lá. Composição, competências, tudo isso é importante. Certo? Próxima, mesma lei. O órgão de execução das atividades que compete ao IPPREV. Quem é o órgão de execução, gente? Olha o nome do órgão. Conselho Fiscal, executa. Controle Interno, executa. Conselho de Administração, executa. PPU, executa. Não, o órgão de execução é a Diretoria Executiva. Está no próprio nome. Vai ajudar vocês a lembrar. Certo? Artigo 9º traz a informação com relação à estrutura dela. A diretoria executiva, então, ela é o órgão de execução das atividades que competem ao IPPREV. A diretoria executiva, gente, é o órgão mais elevado na estrutura do IPPREV. Nele vai ter o nosso diretor-presidente, que é o nosso representante, o cara de maior escalão dentro do IPPREV. Certo? Então, lembrar desse detalhe da estruturação é fundamental. Mais uma. Vem comigo. De acordo com a Lei Complementar 15.143, que dispõe sobre a reestruturação do IPPREV, a diretoria executiva é composta por quantos membros? E aí? 3, 5, 4, 18 ou 15? O que tu acha? Já leu a estrutura? Então tem que vir comigo. A Lei 15.143, gente, eu estou apostando nela para a prova de vocês, porque ela é grande, tá? E ela traz a reestruturação do IPPREV, como veio na prova do IP Saúde. Então, vem cá comigo. Olha lá. Artigo 10º vai falar da diretoria executiva. A gente viu no artigo 9º que ele traz o conceito, certo? E aqui ele fala o quê? Que ela é composta por 4 diretores. O diretor-presidente, diretor de benefícios, diretor de administração e finanças e diretor de investimentos. Então, são 4 diretores que nós temos dentro da diretoria executiva como membros dela. Certo, gente? É o tipo de coisa que a banca vai cobrar. Membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal. Então, estrutura de cada um desses órgãos e a competência deles. É o foco de vocês para essa parte específica. Certo? E encerramos, gente, por aqui, então, a nossa revisão de meia horinha, certo? Da resolução de questões que eu deixei para vocês lá em forma de simulado na nossa página do curso. Para quem ainda não é aluno, a gente está disponível aqui embaixo o link, certo? A prova está perto, mas o curso é intensivo, então dá tempo de se preparar ainda. Não perde essa oportunidade e vai lá para dar uma olhada. Tá certo, gente? Para quem é aluno, gente, qualquer coisa, estou à disposição de vocês na área do aluno. Tem também meu Instagram e meu e-mail na tela para vocês. Só me chamar lá que a gente ajuda vocês, tá certo? Grande abraço, a gente se vê por aí. Até mais, gente.